Tem filme que chega prometendo romance, ciúme, drama, família complicada, gente bonita sofrendo em lugar bonito, e a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o jogo. Só que sua culpa. Londres entra numa área um pouquinho mais perigosa, porque ele não está tentando vender só aquela fantasia de casal impossível. Ele quer pegar Noah e Nick, dois personagens que já começaram essa história no limite do aceitável, e jogar os dois numa fase ainda mais ingrata. A vida adulta chegando, as responsabilidades batendo na porta, a distância aparecendo, novas pessoas entrando no caminho e aquele amor que parecia invencível começando a ranger. E olha, isso é muito mais interessante do que parece. Porque no primeiro filme, Minha Culpa, Londres, a energia era muito de descoberta. Noah chega num mundo novo, conhece Nick, os dois batem de frente, se provocam, se desafiam, existe aquela tensão de isso aqui não devia acontecer, mas está acontecendo. Era uma história de choque. Choque de personalidade, choque de família, choque de desejo, choque de passado. Já em Sua Culpa, Londres, a pergunta muda completamente. Agora não é mais. Será que eles vão ficar juntos? A pergunta é: eles sabem continuar juntos? E cara, essa é uma diferença enorme. Porque se apaixonar no meio do caos é uma coisa. Sustentar uma relação quando a empolgação inicial começa a virar compromisso, quando cada um tem uma vida própria, quando os problemas não são só externos, mas internos também, aí o buraco é mais embaixo. A paixão pode ser intensa, bonita, cinematográfica, cheia de olhar atravessado e música dramática. Mas relacionamento mesmo, daquele que sobrevive ao dia seguinte, exige uma coisa que Nick e Noah talvez ainda não tenham aprendido de verdade: confiança. E confiança é justamente o que esse filme vai destruindo aos poucos. Noah vai para Oxford, e isso, por si só, já muda tudo. Não é só uma mudança de cenário, é uma mudança de identidade. Ela deixa de ser apenas a garota tentando se encaixar numa família nova e começa a construir uma versão dela mesma longe de Nick, longe daquela casa, longe da tensão permanente que marcou o começo dessa história. Oxford representa oportunidade, independência, futuro. Só que também representa uma pergunta incômoda. Quem é Noah quando Nick não está no centro da vida dela? Do outro lado, Nick fica em Londres, preso num mundo de pressão, dinheiro, negócios, expectativa familiar e decisões que parecem sempre maiores do que ele. Ele não está mais apenas naquele lugar de bad boy irresistível, corridas clandestinas e pose de quem não liga para nada. Agora existe trabalho, existe cobrança, existe o peso de ser filho de quem ele é. Existe a sensação de que ele precisa virar homem antes de entender direito que tipo de homem quer ser. E entre esses dois caminhos entra a pior inimiga de qualquer casal impulsivo: a distância. Não só a distância física, distância emocional. Aquela coisa pequena, sabe? Uma mensagem respondida tarde, um encontro que não acontece, um silêncio que dura mais do que devia. Uma pessoa nova que parece entender você num momento em que seu próprio namorado não entende. Um ciúme que começa como brincadeira, depois vira incômodo, depois vira briga, depois vira prova de que talvez ninguém confie em ninguém. E aí Sua Culpa. Londres faz uma coisa que, gostando ou não do filme, é esperta. Ele entende que romance jovem adulto funciona melhor quando o exagero emocional parece verdadeiro para quem está vivendo aquilo. Para quem assiste de fora, talvez algumas decisões pareçam impulsivas demais, dramáticas demais, até irritantes. Mas para Noah e Nick tudo é gigantesco, tudo é definitivo, tudo parece amor ou fim do mundo. E, sinceramente, essa é a lógica desse tipo de história. A saga Culpables, de Mercedes Ron, sempre teve essa mistura de desejo proibido, família rica, trauma, adrenalina e drama romântico levado ao máximo. A versão londrina pega essa fórmula e troca o calor mais melodramático da versão espanhola por uma atmosfera mais fria, mais urbana, mais contida. Londres não aparece só como cartão postal. Ela aparece como um lugar onde as pessoas se perdem no meio de festas, escritórios, universidades, ruas molhadas, prédios elegantes e segredos que ninguém consegue guardar por muito tempo. E isso combina com o Nick. Nick é um personagem que vive tentando parecer no controle. Ele quer controlar a imagem, controlar a relação, controlar o que a família sabe, controlar como Noah enxerga ele, controlar o próprio ciúme. Só que quanto mais ele tenta segurar tudo, mais fica claro que ele é instável por dentro. Ele ama Noah, mas amor para ele muitas vezes vem misturado com posse, medo, orgulho e uma dificuldade absurda de admitir vulnerabilidade. Noah também não é santa nessa história. E ainda bem, porque personagem perfeito é chato.
Ela quer ser independente, quer ser levada a sério, quer viver Oxford, quer provar que não é só a garota do Nick. Mas ela também erra. Ela também esconde. Ela também se aproxima de pessoas que mexem com zonas frágeis da relação. Ela também entra em jogos emocionais sem sempre perceber o tamanho da consequência. E quando o filme coloca Michael no caminho dela e Sofia no caminho dele, não é só para criar ciúme barato. Quer dizer, tem ciúme barato também, claro. O gênero vive disso. Mas existe uma função dramática aí. Michael representa uma alternativa mais calma, mais paciente, mais segura. Sofia representa ambição, sedução, imagem, uma vida adulta que Nick talvez ache que precisa performar. Briar entra como aquela figura que parece amiga, mas traz um gosto de manipulação no ar. Cruz puxa de volta a energia das corridas e do perigo, lembrando que esse universo nunca ficou totalmente limpo. O resultado é um filme que funciona como teste de estresse. Pega esse casal, coloca distância. Agora coloca ciúme. Agora coloca segredo. Agora coloca pressão familiar. Agora coloca desejo. Agora coloca orgulho. Agora coloca gente nova cutucando ferida antiga e vê se sobra alguma coisa no final. A graça ou a tortura é justamente essa, porque sua culpa. Londres não quer que você assista relaxado pensando: ah, eles se amam, vai dar tudo certo. Ele quer que você passe boa parte do tempo pensando: gente, mas por que eles fazem isso com eles mesmos? E essa pergunta é quase o motor da história. Noah e Nick têm química, têm histórico, têm intensidade, mas será que intensidade basta? Será que um amor que nasce no conflito consegue sobreviver quando o conflito muda de forma? Talvez o ponto mais interessante do filme seja esse. Ele não trata o amor deles como algo puro e intocável. Ele mostra um amor que machuca, que confunde, que vira desculpa para atitudes ruins, que às vezes aproxima e às vezes destrói. E isso pode incomodar muita gente, com razão, mas também é o que mantém a conversa viva. Porque se fosse só um romance bonitinho, sem contradição, ninguém estaria debatendo tanto. Então hoje a gente vai entrar em sua culpa. Londres não só como sequência de minha culpa, Londres, mas como uma tentativa de transformar uma paixão explosiva em uma história sobre consequência. Vamos falar de Noah, de Nick, de Oxford, de Londres, da direção, do elenco, das escolhas que funcionam, das que tropeçam, das diferenças em relação ao espírito da saga original. E principalmente do motivo pelo qual esse filme divide tanto o público. Porque no fundo, a questão não é apenas se Noah e Nick devem ficar juntos. A questão é se eles conseguem amar alguém sem destruir essa pessoa no processo. E aí, meu amigo, aí o filme começa de verdade. Sua culpa. Londres é o segundo capítulo da versão britânica da saga Culpables, inspirada nos livros de Mercedes Home. E para entender esse filme, primeiro a gente precisa entender o lugar que ele ocupa dentro desse fenômeno. Porque essa história não nasceu pequena. Ela já chega carregando uma base de fãs enorme, uma comparação inevitável com os filmes espanhóis e uma expectativa bem específica: entregar romance intenso, drama familiar, desejo proibido e aquele tipo de conflito que faz o público pausar o filme só para respirar e dizer: não, eles não vão fazer isso. Só que fazem. A versão londrina começou com Minha Culpa. Londres, que adaptava a dinâmica inicial de Noah e Nick para um contexto britânico. Noah, uma garota de 18 anos, se muda para Londres com a mãe, que acabou se envolvendo com William, um empresário rico. Nesse novo ambiente, ela conhece Nick, filho de William. E aí já viu, dois mundos se chocam, duas personalidades explodem. E o que deveria ser só uma convivência desconfortável dentro de uma família recém-formada vira uma atração impossível de ignorar. Em Sua Culpa, Londres. O filme já parte do depois. A fase do será que eles sentem alguma coisa acabou. Eles sentem. Eles sabem que sentem. O problema agora é o que fazer com isso. E essa é uma escolha importante, porque sequências românticas costumam ter um desafio cruel. O primeiro filme geralmente vive da tensão do casal se aproximando. O segundo precisa criar conflito sem parecer que está repetindo a mesma coisa. Se o roteiro simplesmente separa o casal por um mal-entendido bobo, o público percebe. Se inventa um vilão caricato demais, fica artificial. Se exagera nos dramas externos, perde a emoção central. Então o caminho escolhido aqui é colocar Noah e Nick em trajetórias diferentes. Noah vai para Oxford. Nick permanece em Londres. Ela entra num espaço acadêmico novo, cheio de possibilidades e pessoas que não conhecem sua história. Ele entra cada vez mais no mundo do trabalho, da empresa do pai, das responsabilidades e da imagem pública. Os dois continuam se amando, mas o cotidiano deixa de colaborar.
E qualquer pessoa que já viveu uma relação à distância, mesmo sem todo esse drama de família rica e corrida clandestina, entende como isso pode ser cruel. Porque a distância não acaba com o amor de uma vez. Ela corrói, ela cria lacunas. E lacuna em relacionamento é o lugar favorito da insegurança. A direção fica novamente com Charlotte Fessler e Danny Girdwood, que já tinham conduzido Minha Culpa, Londres. Isso dá uma continuidade visual e emocional importante, porque o filme não parece uma sequência feita por outra equipe tentando imitar o anterior. Ele mantém uma linguagem parecida, mas tenta amadurecer o clima. O primeiro tinha mais energia de colisão adolescente. O segundo tem mais cara de romance entrando numa fase complicada, com os personagens tentando performar maturidade enquanto continuam emocionalmente bagunçados. Asha Banks volta como Noah e Matthew Brumi retorna como Nick. E esse retorno é essencial porque boa parte do apelo da franquia depende da dinâmica entre os dois. Não adianta o roteiro dizer que eles têm uma paixão absurda se os atores não sustentarem pelo olhar, pelo incômodo, pela tensão nos silêncios. Aqui, o filme aposta bastante nessa ideia de que existe uma história acumulada entre eles. Mesmo quando estão brigando, mesmo quando estão distantes, existe uma memória do que eles viveram no primeiro filme. Mas a sequência também entende que casal principal sozinho não segura tudo. Por isso, entram novos personagens com funções bem claras. Michael aparece no universo de Oxford, aproximando-se de Noah com uma energia mais tranquila, mais paciente, aparentemente menos explosiva do que Nick. Sofia entra no ambiente profissional de Nick, trazendo ambição e uma presença que mexe com o equilíbrio dele. Briar se aproxima de Noah com uma fachada amigável, mas carregando aquela sensação de que tem algo estranho por trás. Cruz aparece conectado ao mundo das corridas e ao lado mais posligoso desse universo, e cada um deles serve como espelho. Michael faz Noah se perguntar que tipo de amor ela merece. Sofia faz Nick encarar a própria vaidade e necessidade de validação. Briar cutuca a vulnerabilidade de Noah. Cruz lembra que Nick nunca abandonou completamente certos impulsos. São personagens que, em outro tipo de filme, poderiam parecer só obstáculos de novela. Aqui, mesmo quando o roteiro pesa a mão, eles ajudam a ampliar a pergunta central. O amor de Noah e Nick é forte ou só intenso? Existe diferença. Forte é o que aguenta a conversa difícil. Intenso é o que pega fogo rápido. E sua culpa. Londres parece fascinado por essa diferença. O gênero do filme mistura romance e drama, com aquela camada de jovem adulto que não tem vergonha de abraçar emoção exagerada. E isso é importante dizer, porque muita crítica a esse tipo de obra parte de uma expectativa errada. Se você entra esperando realismo seco, minimalista, todo mundo tomando decisões maduras, talvez você se irrite em 10 minutos. Mas se você entende que esse universo trabalha com desejo no volume máximo, aí dá para avaliar melhor o que ele tenta fazer. O filme não quer ser um estudo frio sobre relacionamentos. Ele quer ser uma montanha-russa emocional com aparência elegante. Quer fazer você torcer, duvidar, se irritar, voltar a torcer, julgar os personagens e depois lembrar que eles são jovens, impulsivos, machucados e cercados por pessoas que também não ajudam muito. E Londres, nesse contexto, é uma escolha forte, porque a cidade tem uma mistura perfeita de glamour e solidão. Dá para filmar um escritório caro, uma festa sofisticada, uma rua úmida de madrugada, uma universidade histórica e tudo isso parecer parte do mesmo mundo emocional. O filme usa essa atmosfera para criar contraste com Oxford, que representa outra possibilidade de vida para Noah. Londres é o passado recente, a família, Nick, o caos. Oxford é o futuro, a autonomia, a chance de respirar. Só que ninguém se reinventa sem levar bagagem junto. Noah leva Nick com ela mesmo quando ele não está lá. Nick leva Noah com ele mesmo quando tenta agir como se estivesse focado em outra coisa. Essa é a maldição do casal. Eles estão separados, mas não estão livres. E talvez por isso o filme funcione tanto para quem já comprou a história deles. Porque a sequência não tenta convencer do zero. Ela presume que você já entende a força dessa ligação. Agora ela quer saber se você aguenta assistir essa ligação sendo testada por orgulho, ciúme e escolhas ruins. E nossa, escolhas ruins não faltam, mas é justamente aí que mora o entretenimento. A história começa com Noah e Nick num momento que, na teoria, deveria ser o mais bonito da relação. Eles passaram por tudo aquilo no primeiro filme, enfrentaram o choque inicial, assumiram para si mesmos que o sentimento existe, e agora parecem mais próximos, mais apaixonados, mais conectados.
Só que o filme não demora muito para mostrar que essa proximidade vem com uma rachadura escondida. Eles se amam, mas ainda não sabem lidar com o mundo ao redor. E o primeiro grande problema é justamente a necessidade de manter partes desse relacionamento em segredo, principalmente por causa da família. Nick, em especial, carrega um medo enorme da reação do pai. William não é só pai. Ele é uma figura de poder, dinheiro, controle e expectativa. Nick cresceu dentro dessa sombra, e mesmo quando tenta parecer rebelde, fica claro que ele ainda se importa demais com o que esse homem pensa. Então a relação com Noah não é só uma relação, é uma bomba familiar esperando alguém acender o pavio. Noah percebe isso, e dói, porque do ponto de vista dela, existe uma diferença brutal entre proteger uma relação e esconder uma relação. Proteger é cuidado, esconder pode virar vergonha, e mesmo que Nick não pense exatamente assim, a consequência emocional é parecida. Noah começa a sentir que precisa caber nos limites que ele impõe, esperar o tempo dele, aceitar os medos dele, enquanto a vida dela também está mudando. A ida para Oxford chega nesse contexto, e Oxford é quase uma promessa de ar fresco. Depois de tanta intensidade, Noah entra num lugar onde ninguém precisa conhecê-la como a garota envolvida com o enteado da mãe. Ali ela pode ser estudante, amiga, jovem, alguém começando uma fase nova. Tem algo muito simbólico nisso. A universidade vira uma espécie de território neutro, pelo menos no começo. Um lugar onde ela pode tentar descobrir quem é longe da mansão, longe das brigas, longe do olhar pesado de Nick. Só que, claro, território neutro nunca dura muito. Michael aparece como uma presença calma. Ele não chega derrubando porta, não chega com a energia agressiva de rival clássico. E é isso que torna o personagem perigoso para a relação, porque ele oferece algo que Nick, naquele momento, não consegue oferecer. Escuta sem explosão, atenção sem cobrança, presença sem tempestade. Ele parece entender Noah de um jeito simples, sem fazer cada conversa virar um teste emocional, e isso mexe com ela. Não necessariamente porque ela deixa de amar Nick. Essa seria uma leitura fácil demais. O ponto é mais complicado. Michael faz Noah lembrar que amor também pode ser leve, que nem toda conexão precisa vir acompanhada de medo, segredo e adrenalina. E quando uma pessoa que viveu uma relação intensa demais encontra alguém que oferece paz, a confusão é inevitável. Só que paz também pode ser sedução. Enquanto isso, Nick está em Londres lidando com o mundo do trabalho. E aqui o filme tenta empurrar o personagem para outra fase. Ele não é apenas o garoto das corridas, do charme arrogante e da jaqueta estilosa. Ele agora precisa ocupar um espaço na empresa do pai, lidar com responsabilidades, parecer competente, provar que não é só um herdeiro problemático. Essa tentativa de amadurecimento, porém, vem misturada com frustração. Nick quer ser levado a sério, mas odeia se sentir controlado. Quer ser adulto, mas reage como adolescente quando se sente ameaçado. Quer que Noah confie nele, mas nem sempre oferece transparência. A entrada de Sofia nesse ambiente acende outro tipo de tensão. Ela é bonita, ambiciosa, inteligente, sabe jogar o jogo social e profissional. Diferente de Noah, que representa um amor caótico e emocionalmente exposto, Sofia representa um mundo onde Nick pode performar poder. Ela olha para ele não como problema, mas como oportunidade. E isso alimenta algo nele. Não necessariamente amor, mas ego. E ego em personagem orgulhoso é combustível perigoso. O filme vai alternando esses dois espaços. Noah tentando se adaptar a Oxford, Nick tentando se afirmar em Londres. A montagem emocional é clara. Cada um está cercado de pessoas novas, vivendo pressões novas, e a relação dos dois fica no meio, dependendo de mensagens, encontros interrompidos e promessas que começam a parecer frágeis. Aos poucos, o ciúme entra. E ele entra do jeito mais clássico, primeiro disfarçado, um comentário, uma pergunta, uma reação mais seca. Nick quer saber sobre Michael. Noah percebe Sofia. Ninguém admite que está inseguro de verdade porque admitir insegurança exigiria humildade. Então os dois fazem o que jovens orgulhosos fazem. Fingem que está tudo bem enquanto acumulam ressentimento. Essa é uma das engrenagens mais eficientes do filme. A gente assiste aos personagens criando exatamente os problemas que dizem querer evitar. Nick tem medo de perder Noah, então age de um jeito controlador que empurra Noah para longe. Noah quer ser respeitada como alguém independente, então esconde certas coisas ou suaviza situações, o que faz Nick desconfiar mais. É um ciclo ruim, mas emocionalmente coerente. E aí entra Briar. Briar é aquele tipo de personagem que parece sorrir com metade do rosto e pensar três coisas ao mesmo tempo.
A aproximação dela com Noah tem um ar de amizade, mas o filme deixa sinais de que existe manipulação ali. Ela não é apenas uma colega de universidade. Ela funciona como agente de instabilidade. Às vezes, tudo que um drama romântico precisa é de alguém que saiba exatamente onde cutucar. E Briar entende muito rápido que Noah tem inseguranças, que a relação com Nick é vulnerável, que a vida nova em Oxford ainda não tem raízes profundas. O interessante é que Noah, nesse momento, está tentando confiar no próprio julgamento. Ela quer acreditar que consegue separar passado e futuro, Nick e universidade, amor e autonomia. Mas todo mundo ao redor parece puxá-la para alguma direção. Michael puxa para a calma, Briar puxa para o jogo, Nick puxa para o drama, a família puxa para o segredo, e Noah fica no centro tentando não se despedaçar. Do lado de Nick, o universo das corridas e da impulsividade também não desaparece. Cruz surge como uma lembrança de que o perigo ainda ronda. Nick pode estar tentando vestir a roupa do homem de negócios, mas tem uma parte dele que ainda responde à adrenalina. E essa parte é importante porque mostra que a transformação dele não está completa. Talvez nem tenha começado de verdade. Ele trocou o cenário, mas não necessariamente mudou o mecanismo interno. Quando as primeiras brigas mais sérias acontecem, o filme deixa claro que o casal não sabe brigar bem. E isso parece bobo, mas é fundamental. Tem casal que discute para resolver. Noah e Nick muitas vezes discutem para vencer. Cada um quer provar que está certo, que foi ferido, que foi provocado, que tem motivo para desconfiar. O problema é que nesse tipo de dinâmica o amor vira tribunal. Tudo vira evidência. Cada olhar, cada atraso, cada nome mencionado. E ninguém sobrevive muito tempo vivendo em julgamento. O primeiro grande bloco do enredo, então, é essa construção lenta da distância. Não é um rompimento imediato. É pior, é o acúmulo. O filme mostra como duas pessoas podem continuar apaixonadas e ainda assim começar a se tratar como ameaça. Mostra como a falta de conversa honesta cria espaço para terceiros. E mostra como o orgulho pode ser mais destrutivo que qualquer vilão. Porque Michael não destruiria nada se Nick e Noah estivessem seguros. Sofia não abalaria nada se Nick soubesse quem é. Briar não manipularia tanto se Noah Tsuna tivesse chão. Cruz não puxaria Nick para o caos se Nick já tivesse escolhido sair dele. O problema não são só as pessoas novas. O problema é que o casal já estava rachado antes delas chegarem. E é isso que prepara o filme para a metade mais intensa. Na segunda metade, sua culpa. Londres começa a cobrar tudo que plantou. E esse é o ponto em que o filme deixa de ser apenas sobre saudade e ciúme para virar uma sequência de consequências. Cada silêncio começa a voltar, cada mentira pequena cresce, cada aproximação ambígua ganha peso. A relação de Noah e Nick, que parecia forte no começo, vai sendo testada não por uma única explosão, mas por várias pequenas implosões. E isso é bem cruel, porque o espectador percebe que eles ainda se amam. Não é falta de sentimento. Talvez seja sentimento de mais e maturidade de menos. Eles têm aquela conexão física e emocional que o filme faz questão de reforçar, mas quando chega a hora de transformar desejo em confiança, os dois falham. Nick continua reagindo como se amar Noah desse a ele algum direito de controle. Noah continua tentando provar independência de um jeito que às vezes vira defesa, às vezes vira provocação, às vezes vira fuga. Michael ganha mais espaço justamente nesse ponto. Ele não precisa fazer muito para parecer uma alternativa. Basta não gritar. Basta estar ali. Basta ouvir. E isso é uma escolha esperta do roteiro, porque o rival romântico mais perigoso não é sempre o mais sedutor. Às vezes, é o mais disponível emocionalmente. Michael entra na vida de Noah num momento em que ela está cansada de decifrar Nick. E quando alguém cansado encontra simplicidade, essa simplicidade parece luxo. Só que o filme também não transforma Michael num santo absoluto. Existe interesse, existe desejo, existe intenção. A amizade dele com Noah pode começar com uma aparência inocente, mas não fica parada nesse lugar. E a ambiguidade é justamente o que incomoda. Noah sabe que existe algo ali? Talvez. Ela admite? Não totalmente. E essa recusa de nomear o que está acontecendo é uma das coisas que mais alimenta os desastres. Com Nick e Sofia acontece algo parecido, mas com outra textura. Sofia sabe circular no ambiente dele. Ela sabe elogiar, provocar, oferecer parceria, parecer útil. Nick, que vive tentando provar valor dentro de um mundo competitivo, encontra nela uma validação diferente daquela que Noah oferece. Noah conhece o lado vulnerável e bagunçado dele. Sofia enxerga, ou finge enxergar, uma versão poderosa, adulta, desejável socialmente. Isso mexe com o ego dele de um jeito perigoso.
No fundo, tanto Noah quanto Nick estão sendo atraídos por imagens alternativas de si mesmos. Com Michael, Noah pode ser uma jovem universitária livre, sem todo o peso da relação proibida. Com Sofia, Nick pode ser um homem de negócio sedutor, admirado, sem a bagunça emocional de Noah. Mas essas versões são completas? Provavelmente não. São fantasias de fuga. E o filme entende bem essa armadilha. Às vezes, quando a vida real fica difícil, a gente não deseja exatamente outra pessoa. A gente deseja a versão de nós mesmos que aparece perto dessa outra pessoa. Noah talvez não queira simplesmente Michael. Talvez queira Noah que respira perto dele. Nick talvez não queira simplesmente Sofia. Talvez queira o Nick que se sente no controle perto dela. Só que fugir para uma versão mais confortável de si mesmo nunca resolve o que ficou pendente. A tensão vai escalando até chegar no ponto em que a confiança entre Noah e Nick está praticamente esfarelada. O filme começa a trabalhar com revelações, confrontos, situações mal interpretadas e escolhas impulsivas. E sim, algumas coisas são melodramáticas. Esse universo gosta de melodrama. Mas o que impede tudo de virar apenas exagero é que o núcleo emocional permanece reconhecível. Duas pessoas com medo de perder uma a outra começam a agir justamente de formas que tornam essa perda mais provável. Nick, em especial, vai ficando cada vez mais preso ao próprio temperamento. Ele ama Noah, mas o ciúme dele não aparece como cuidado. Aparece como ameaça, como explosão, como incapacidade de lidar com a possibilidade de não ser escolhido. Isso é importante porque o filme não vende o comportamento dele como simplesmente romântico. Existe uma tensão real entre atração e perigo. O mesmo traço que faz Nick parecer intenso também faz ele parecer instável. E Noah percebe. Talvez ela não consiga se desligar dele, mas percebe. A parte final do filme aposta numa escalada mais dura, principalmente envolvendo Michael e a reação de Nick. Sem transformar isso numa narração cena por cena, o que importa é entender o peso dramático. Nick chega a um ponto em que não consegue mais separar dor de violência, orgulho de amor, reação de consequência. E quando ele confronta Michael, a história empurra o personagem para uma situação em que o público precisa encarar o lado mais problemático dele. Esse momento funciona como quebra de fantasia, porque até ali, Nick ainda podia ser visto por alguns como o bad boy romântico, o cara intenso, complicado, mas irresistível. Só que quando a intensidade vira destruição concreta, o filme força outra leitura. Não basta amar muito, não basta sofrer, não basta dizer que perdeu o controle. As ações têm peso, e o final deixa isso bem claro ao colocar Nick diante de consequências que não podem ser resolvidas com beijo, desculpa ou música bonita. A prisão de Nick, ou pelo menos a possibilidade imediata de punição, funciona como gancho para o terceiro filme, mas também como julgamento moral do segundo. É como se a história dissesse: vocês queriam paixão sem limite? Então aqui está o limite chegando pela porta da frente. E Noah fica numa posição devastadora, porque ela não está apenas vendo o homem que ama em queda. Ela também precisa lidar com a pergunta: até que ponto ela participou dessa dinâmica? Não no sentido de culpá-la pelas atitudes dele, porque as escolhas de Nick são dele, mas no sentido de perceber que o relacionamento dos dois virou um campo minado onde ninguém sabia mais conversar sem ferir. Noah ama Nick, mas amor não apaga medo, não apaga dúvida, não apaga o choque de ver alguém cruzar uma linha séria. Esse final é mais pesado justamente porque não entrega uma resolução confortável. Ele não diz: calma, foi só um mal-entendido. Não. Ele deixa a ferida aberta. E é por isso que mesmo quem critica o filme precisa reconhecer que a sequência entende bem a função de um segundo capítulo. O primeiro aproxima, o segundo quebra. O terceiro provavelmente terá que responder se existe reconstrução possível. E aí vem a pergunta que fica martelando depois dos créditos. Noah e Nick são destino ou vício? Porque destino na ficção romântica costuma ser aquela ideia bonita de duas pessoas que se encontram contra tudo e todos. Vício é outra coisa. Vício é quando a pessoa sabe que aquilo machuca, mas não consegue largar. O filme brinca perigosamente com essa fronteira. Em alguns momentos, quer que a gente torça como se fosse destino. Em outros, mostra sinais claros de vício emocional. Essa ambiguidade é o que torna a relação interessante e desconfortável. A história, então, termina sem entregar paz. E talvez nem devesse entregar. Sua culpa. Londres é um filme sobre o momento em que a fantasia romântica bate na parede da consequência. Noah queria liberdade, mas não queria perder Nick. Nick queria Noah, mas não sabia amá-la sem controle.
O mundo ao redor ofereceu tentações, manipulações e pressões. E no fim, tudo o que estava escondido veio à tona do jeito mais caótico possível. É um final que diz: o amor deles ainda existe, mas agora isso já não basta. Noah é o coração emocional de sua culpa, Londres, mesmo quando o filme divide bastante atenção com Nick. E o que torna Noah interessante aqui é que ela não está mais apenas reagindo a um mundo novo, ela está tentando escolher quem quer ser. No primeiro filme, muita coisa acontecia com ela. Mudança, família nova, atração inesperada, passado voltando, perigo. Agora, em Oxford, ela ganha a chance de agir com mais autonomia. Só que a autonomia não vem pronta, ela precisa ser aprendida. E Noah aprende tropeçando. Asha Banks interpreta Noah com uma mistura de firmeza e fragilidade que combina com a fase da personagem. Ela quer parecer segura, mas ainda carrega marcas. Quer confiar no próprio julgamento, mas muitas vezes se vê puxada por emoções contraditórias. Quer amar Nick sem se perder nele, mas esse é exatamente o desafio. A melhor coisa em Noah nesse filme é que ela não é escrita como vítima passiva nem como heroína perfeita. Ela é uma jovem tentando respirar dentro de uma relação que ocupa espaço demais. Nick, por outro lado, é o personagem mais explosivo e mais problemático. Matthew Brum tem presença suficiente para sustentar essa figura de alguém que mistura charme, raiva, desejo e insegurança. Nick é o tipo de personagem que sabe entrar numa sala como se nada pudesse atingi-lo, mas basta tocar no ponto certo para tudo desmoronar. Ele vive de pose, e o filme inteiro mostra as rachaduras dessa pose. O grande conflito de Nick é que ele quer ser amado sem se sentir vulnerável. Só que isso é impossível. Amar alguém de verdade exige perder um pouco o controle. Exige admitir medo, ciúme, dor, confusão. Nick tenta transformar tudo isso em atitude, em silêncio duro, em provocação, em confronto. E é aí que ele se complica. Ele não consegue simplesmente dizer: "Eu tô com medo de perder você". Então ele age como se Noah fosse uma ameaça, Michael fosse um inimigo, Sofia fosse uma distração útil e o mundo inteiro estivesse contra ele. No fundo, Nick é menos forte do que parece. E essa é a tragédia dele. Michael entra como contraste direto. Ele é mais calmo, mais paciente, mais aberto. Joel Nankervis constrói o personagem com uma energia de estabilidade, pelo menos na superfície. Michael não precisa competir com Nick no mesmo campo. Ele não tem o mesmo perigo, a mesma intensidade, o mesmo histórico. A força dele está justamente em oferecer outra possibilidade. Perto dele, Noah não precisa estar sempre em estado de alerta. Só que Michael também é uma pessoa com desejo próprio. Ele não é apenas um amigo neutro. E o filme ganha quando deixa essa ambiguidade aparecer. Porque se ele fosse completamente inocente, a tensão seria fraca. Se fosse vilão demais, ficaria raso. O interesse dele por Noah nasce num espaço emocional real. Ele percebe que ela está carente de cuidado, e essa percepção pode ser afetuosa, mas também conveniente. Sofia é outro tipo de ameaça. Louisa Binder interpreta uma personagem que entra no universo de Nick não pela emoção, mas pela imagem. Ela representa o mundo que ele tenta dominar. Trabalho, ambição, elegância, poder, aparência. Sofia sabe o efeito que causa. E isso é importante. Ela não é só a outra mulher no sentido básico. Ela funciona como teste para a vaidade de Nick. Perto dela, ele se sente visto de uma forma que talvez alimente sua fantasia de maturidade. Briar, vivida por Scarlett Raynor, tem uma função mais manipuladora. Ela é uma presença socialmente agradável, mas dramaturgicamente suspeita. Toda história desse tipo precisa de alguém que mexa nos fios por trás. Briar traz essa energia de amiga que talvez não seja amiga, de sorriso que talvez esconda estratégia. O papel dela é mostrar como Noah, em meio à vulnerabilidade, pode ser influenciada por pessoas que entendem suas fraquezas antes mesmo que ela as verbalize. Cruz, interpretado por Orlando Norman, puxa o filme de volta para o universo da adrenalina. Ele lembra que o mundo de Nick não é só escritório e romance. Existe uma sombra de corrida, risco, masculinidade performática, lealdade torta. Cruz não precisa dominar a narrativa para cumprir sua função. Ele aparece como sinal de que Nick ainda está conectado a ambientes onde impulso vale mais que reflexão. Ela e William continuam importantes como eixo familiar. Ela, mãe de Noah, representa a tentativa de construir uma nova vida, mas também o custo dessa escolha para a filha. William representa dinheiro, poder e a pressão que molda Nick. O casamento dos dois é o pano de fundo que torna a relação de Noah e Nick tão complicada. Não é só uma paixão proibida no abstrato.
É uma relação que ameaça a estrutura familiar recém-criada. O curioso é que quase todos os personagens funcionam como pressão sobre o casal principal. Pouca gente traz paz de verdade. Todo mundo, de algum jeito, exige, seduz, manipula, julga ou testa. E isso cria um universo emocional sufocante. Noah e Nick não vivem num espaço neutro. Eles vivem num tabuleiro onde cada pessoa nova mexe uma peça. Mas, sendo justo, o filme depende totalmente de Noah e Nick. Se você não compra a relação dos dois, o resto desaba. Pode ter Oxford, Londres, festa, corrida, segredo, rival romântico, tudo. Nada disso importa se o centro não pulsa. E é aí que a química entre Asha Banks e Matthew Broome se torna essencial. Mesmo quando o roteiro força algumas situações, os dois conseguem transmitir aquela sensação de atração que ainda existe apesar da raiva. Às vezes, um olhar já diz que a briga não terminou porque o amor também não terminou. E isso é perigoso, porque a química faz a gente torcer por coisas que racionalmente talvez a gente questionasse. Esse é o truque do romance melodramático. Ele coloca personagens tomando decisões péssimas, mas filma tudo com tanta emoção que a gente continua preso. Noah e Nick são exatamente esse tipo de casal. Eles irritam, encantam, cansam, prendem. Você quer que conversem direito. Eles não conversam. Você quer que sejam honestos. Eles escondem. Você quer que amadureçam. Eles explodem. Mas você continua assistindo. E talvez esse seja o maior mérito dos personagens. Eles não deixam o público indiferente. A direção de Charlotte Fessler e Danny Girdwood em Sua Culpa. Londres tem uma missão complicada: manter a energia de romance viciante da franquia, mas dar a essa sequência uma sensação de amadurecimento. E isso aparece principalmente no clima. O filme não tem exatamente a mesma vibração de descoberta do primeiro. Aqui tudo parece mais carregado. Os espaços são bonitos, claro, mas existe um peso maior nas cenas. Como se a relação de Noah e Nick tivesse deixado de ser só uma faísca e virado uma casa pegando fogo por dentro. Londres é filmada com essa dualidade. De um lado, glamour, do outro, frieza. O filme gosta de ambientes elegantes, carros, escritórios, festas, casas bonitas, mas raramente esses lugares parecem realmente acolhedores. Eles parecem vitrines. E isso combina com Nick, porque ele também é uma vitrine. A aparência dele vem de controle, desejo, status, mas por trás existe confusão emocional. Oxford, em contraste, traz outra textura. Não é simplesmente o lugar bonito da universidade. É o símbolo de uma vida que Noah pode ter longe do caos. A arquitetura, os corredores, os espaços acadêmicos, tudo isso cria uma sensação de tradição e futuro ao mesmo tempo. Noah está cercada por história, conhecimento, possibilidades. Só que a câmera nunca deixa a gente esquecer que ela levou seus fantasmas junto. O cenário muda, mas a tensão emocional atravessa o mapa. Uma escolha interessante da direção é manter o foco nos rostos. Esse tipo de filme depende muito de reação. Não adianta só mostrar evento dramático. A graça está no depois do evento. O olhar de Noah quando percebe que Nick não contou tudo. O rosto de Nick tentando esconder ciúme. A expressão de Michael entendendo que entrou numa relação complicada. A calma calculada de Sofia. São microexplosões. E num romance assim, um silêncio pode ser mais venenoso que uma briga. O ritmo também tenta equilibrar duas demandas. De um lado, o público quer cenas de casal, tensão romântica, reencontros, brigas, momentos de desejo. Do outro, a sequência precisa expandir o mundo. Universidade, empresa, novos personagens, família, corridas. Nem sempre esse equilíbrio é perfeito. Existem momentos em que o filme parece correr para conectar conflitos. Mas, no geral, a direção entende que a prioridade é manter a temperatura emocional alta. E temperatura emocional é algo que essa franquia sabe usar. A câmera muitas vezes trata Noah e Nick como ímãs. Mesmo quando estão afastados, a narrativa cria a sensação de que um puxa o outro. Quando estão no mesmo ambiente, o espaço ao redor parece encolher. Isso pode ser brega? Pode. Mas romance desse tipo precisa de um pouco de brega. O problema não é ser intenso. O problema seria fingir que não é. E Sua Culpa. Londres não tem vergonha de ser intenso. A visão criativa do filme também se diferencia da versão espanhola ao buscar uma abordagem um pouco mais contida em certos aspectos. Não significa que virou um drama realista europeu. Calma lá. Ainda é cheio de ciúme, segredo, paixão e reviravolta. Mas a adaptação inglesa parece tentar ancorar parte do conflito em decisões emocionais mais reconhecíveis. Em vez de depender só de acontecimentos extremos, ela trabalha bastante com insegurança, distância e falha de comunicação. Isso ajuda a tornar Noah e Nick
menos figuras de fantasia pura e mais jovens emocionalmente despreparados para o tamanho do sentimento que carregam. E essa talvez seja a melhor leitura do filme. Não é sobre um amor perfeito ameaçado pelo mundo. É sobre um amor imperfeito ameaçado por si mesmo. Visualmente, a direção também usa contrastes de cor e ambiente para separar fases emocionais. Os momentos ligados ao mundo corporativo de Nick tendem a parecer mais duros, mais polidos, mais frios. Os espaços de Noah em Oxford têm uma abertura diferente, mas também podem parecer isoladores. Já cenas de tensão romântica geralmente fecham o espaço, aproximam os corpos, diminuem a distância física mesmo quando a distância emocional é enorme. Essa contradição é boa. Porque Noah e Nick muitas vezes estão perto fisicamente e longe emocionalmente. Ou longe fisicamente e obcecados um pelo outro. O filme vive desse desencontro. A direção entende que a linguagem visual precisa reforçar isso. Vidro, portas, corredores, celulares, carros, quartos, festas. Tudo vira obstáculo ou ponte dependendo da cena. O trabalho das diretoras não é revolucionário, e talvez nem tente ser. Ele é funcional dentro de uma proposta muito clara: entregar um romance dramático, elegante, emocional, com apelo jovem e sensação de evento para fãs. E nesse sentido, pois, funciona. O filme sabe o que o público veio buscar. Ele entrega tensão, entrega beleza, entrega conflito, entrega final de impacto. A pergunta é se entrega maturidade suficiente. E aí a resposta depende muito do olhar de quem assiste. Para alguns, a direção amadurece a saga ao tornar o conflito mais emocionalmente plausível. Para outros, falta paixão verdadeira, falta espontaneidade, falta aquele brilho que transforma melodrama em vício absoluto. As duas leituras fazem sentido, mas uma coisa é clara: sua culpa. Londres não é uma sequência sem identidade. Ele tem uma proposta visual e emocional definida. Frio por fora, fervendo por dentro. Elegante na superfície, bagunçado no coração. Exatamente como Nick. Exatamente como Noah tentando fingir que está tudo sob controle. E exatamente como esse relacionamento que, a cada cena, parece mais bonito e mais perigoso ao mesmo tempo. A produção de Sua Culpa. Londres tem uma característica importante. Ela nasce dentro de uma franquia que já chega com demanda pronta. Isso muda tudo. Quando um estúdio adapta uma história sem saber se existe público, o primeiro filme precisa provar que merece continuação. Mas aqui, depois do sucesso da marca Culpables e do interesse em Minha Culpa, Londres, a sequência já vem com uma missão clara: continuar uma história que os fãs querem ver avançar, sem parecer apenas repetição da versão espanhola. E esse é um desafio delicado, porque adaptar uma saga popular não é simplesmente trocar nomes e locações. Os fãs conhecem os arcos, sabem onde a história pode chegar, comparam cenas, cobram fidelidade, mas também querem novidade. Se muda demais, reclamam. Se muda pouco, dizem que não precisava existir. A versão londrina precisa andar numa corda bamba. Respeitar a essência de Culpa Tuya, mas justificar sua existência como adaptação inglesa. A decisão de manter Charlotte Fessler e Danny Girdwood na direção ajuda a criar continuidade. Elas já tinham estabelecido o tom no primeiro filme. Romance intenso, Londres, como cenário emocional, protagonistas jovens cercados por luxo, trauma e perigo. Voltar para a sequência permite aprofundar essa linguagem em vez de recomeçar. E isso é importante porque o segundo capítulo depende muito da memória afetiva do primeiro. A escala também parece maior em termos narrativos. Minha Culpa. Londres era muito centrado na chegada de Noah e no choque com Nick. Sua Culpa. Londres precisa abrir o mundo. Oxford, empresa, novos interesses românticos, novos conflitos, consequências. Produzir uma sequência assim exige pensar em expansão sem perder o centro. E o centro, claro, continua sendo o casal. O elenco principal retorna, e isso é fundamental para a produção. Asha Banks e Matthew Broome já tinham vendido a dinâmica de Noah e Nick. Trocar qualquer um dos dois quebraria a ilusão. Em franquias românticas, continuidade de elenco não é detalhe. É contrato emocional com o público. Quem assistiu ao primeiro filme quer reencontrar aqueles rostos, aquela química, aquela tensão específica. A sequência depende dessa familiaridade. Os novos atores entram com uma função ingrata. Precisam mexer com a relação principal sem virar caricatura. Louisa Binder como Sofia, Joel Nankervis como Michael, Scarlett Raynor como Briar e Orlando Norman como Cruz chegam para ampliar o tabuleiro. Cada um precisa ser forte o suficiente para causar impacto, mas não tanto a ponto de deslocar a história de Noah e Nick. É um equilíbrio difícil, porque o público de romance costuma ser territorial.
Qualquer pessoa que ameaça o casal principal já entra em cena sendo julgada. A escolha das locações também é parte da produção emocional. Londres já vinha do primeiro filme, mas agora Oxford aparece como espaço essencial para Noah. Filmar uma universidade histórica não serve só para deixar bonito. Serve para mostrar que Noah está entrando num mundo diferente, mais antigo, mais estruturado, talvez mais promissor. A produção usa essa mudança para marcar a passagem da personagem para uma nova fase. Enquanto isso, os ambientes ligados a Nick precisam comunicar riqueza e pressão. Empresa, casa, carros, festas, espaços urbanos. Tudo em volta dele precisa lembrar que Nick está cercado de privilégio, mas não necessariamente de liberdade. Isso é um ponto interessante da franquia. O luxo nunca aparece apenas como sonho, ele também aparece como prisão. Os personagens têm dinheiro, acesso, beleza, mas vivem sufocados por expectativas, segredos e jogos de poder. A produção de uma sequência também precisa lidar com o timing de lançamento. Em streaming, especialmente em plataformas globais como Prime Video, o filme não depende da bilheteria de fim de semana, mas depende de conversa. Precisa estrear e gerar debate rápido. Precisa fazer fã comentar final, comparar com livro, comparar com versão espanhola, postar cena, defender casal, criticar personagem. E sua culpa. Londres é construído para isso. O final, principalmente, parece pensado para manter a franquia viva nas redes. E funciona como estratégia. Porque um romance com final totalmente resolvido talvez desse conforto, mas conforto nem sempre mantém conversa. O gancho dramático, a queda de Nick, a incerteza sobre o futuro do casal, tudo isso joga o público diretamente para a expectativa do terceiro filme. A produção entende que o segundo capítulo deve deixar fome. Outro ponto importante é que essa versão londrina faz parte de uma tendência maior. Adaptações internacionais de histórias de grande apelo jovem adulto. A lógica é simples. Se uma história funcionou no mercado, por que não reinterpretá-la em outro contexto cultural? Só que isso pode errado se a adaptação parecer artificial. O desafio é localizar sem descaracterizar. Sua culpa. Londres tenta fazer isso usando elementos britânicos não apenas como cenário, mas como estrutura social. Oxford, presa familiar, Londres, classes altas, frieza emocional. O resultado não vai agradar todo mundo. Algumas pessoas vão preferir a energia mais intensa da versão espanhola. Outras vão achar a inglesa mais elegante e emocionalmente crível. Mas a produção parece consciente dessa comparação inevitável. Ela não foge da origem, mas também não se submete completamente a ela. E talvez esse seja o ponto mais interessante dos bastidores criativos. Sua culpa. Londres não tenta apagar culpa tua. Ele tenta responder a ela. Pega os mesmos elementos básicos, casal proibido, distância, ciúme, novos interesses, família, consequência, e reorganiza com outra temperatura. Menos explosão latina, mais tensão britânica. Menos excesso barulhento, mais conflito frio que vai acumulando até estourar. No fim, a jornada de produção revela um filme feito para fãs, mas também para manter uma marca global viva. Ele entrega continuidade, expande o universo, prepara encerramento e alimenta debate. Pode não ser perfeito, pode tropeçar no melodrama, pode dividir opiniões, mas entende muito bem sua função dentro da franquia. Ser o capítulo em que o amor deixa de ser promessa e vira problema. Tecnicamente, sua culpa. Londres aposta numa estética de romance dramático de streaming premium. Isso significa imagem polida, ambientes bonitos, figurinos bem pensados, trilha emocional e uma fotografia que tenta deixar tudo com cara de desejo e perigo ao mesmo tempo. Não é um filme que busca realismo cru. Ele quer criar uma fantasia visual. Só que uma fantasia com céu cinza. A fotografia trabalha bastante com contraste entre calor emocional e frieza espacial. Londres aparece elegante, mas muitas vezes distante. Os interiores têm aquela sensação de lugar caro onde ninguém parece verdadeiramente relaxado. Quartos, escritórios, festas e carros são filmados como espaços de tensão, não só de luxo. Isso é bom porque combina com os personagens. Eles estão sempre em ambientes bonitos, mas raramente em paz. Oxford traz uma textura diferente. A universidade tem um peso visual próprio, com arquitetura histórica e sensação de tradição. Para Noah, isso cria um contraste forte com a vida em Londres. Em Oxford, ela parece estar cercada de possibilidade, mas também de isolamento. A fotografia não transforma esse espaço num paraíso. Ela mostra beleza, mas deixa uma camada de solidão. Noah está começando algo novo,
só que emocionalmente ainda presa ao que deixou para trás. A edição precisa lidar com a alternância constante entre os mundos de Noah e Nick. Isso poderia ficar fragmentado, mas o filme usa a separação como parte da experiência. A gente sente que eles estão vivendo ritmos diferentes. Noah em ambiente universitário, Nick em ambiente profissional e a relação dos dois tentando sobreviver por interrupções, mensagens, encontros, desencontros, ligações, olhares. A edição ajuda a criar essa sensação de conexão falhando. A trilha sonora é importante porque esse gênero depende muito de atmosfera. Romances dramático precisa saber quando deixar uma cena respirar e quando empurrar emoção. Em vários momentos, a música funciona como amplificador do que os personagens não dizem. Isso pode soar exagerado para quem prefere sutileza, mas faz parte da linguagem. A saga não quer esconder sentimento. O figurino também comunica bastante. Noah em Oxford precisa parecer alguém tentando se encontrar, misturando juventude, vulnerabilidade e desejo de independência. Nick, por outro lado, usa roupas que reforçam controle e sedução. Ele está sempre montado como alguém que quer dominar o ambiente. Sofia aparece ligada à ambição e sofisticação. Michael tem uma presença mais acessível. Briar carrega um visual que ajuda na ideia de alguém socialmente confortável, mas talvez perigosa por baixo. O design de produção reforça o contraste de mundos. A casa e os ambientes familiares têm aquela elegância fria de família rica com segredo demais. A empresa traz pressão. As festas trazem exposição. As ruas e espaços noturnos lembram que a adrenalina ainda existe. Nada parece colocado por acaso. Mesmo quando o roteiro pesa no drama, a parte visual sustenta a sensação de um universo coeso. As cenas de romance são filmadas com foco em proximidade. A câmera gosta de rosto, respiração, distância curta. Isso é típico do gênero, mas aqui funciona porque Noah e Nick dependem muito de tensão física. Mesmo quando o diálogo não resolve, a presença dos dois juntos precisa comunicar história. A química visual é parte do roteiro. Já as cenas de confronto tendem a ser mais diretas. Quando o filme quer mostrar que o controle acabou, a mise-en-scène fica menos elegante e mais urgente. Isso só aparece principalmente no caminho para o final, quando Nick cruza limites e o romance deixa de parecer apenas turbulento para se tornar realmente perigoso. O som também tem função interessante. Silêncios pesam. Em algumas cenas, a ausência de resposta é quase mais importante que a fala. E em histórias sobre falha de comunicação, isso importa muito. O que Noah e Nick não dizem destrói tanto quanto o que dizem. No conjunto, os aspectos técnicos de Sua Culpa. Londres não reinventam o gênero, mas entregam o que prometem. Um drama romântico visualmente atraente, com atmosfera urbana, contraste entre luxo e solidão, e linguagem pensada para intensificar emoção. É um filme feito para ser bonito de assistir, mesmo quando os personagens estão fazendo escolhas feias. E talvez essa seja a contradição perfeita, porque tudo em volta parece elegante, mas por dentro está uma bagunça absurda. Uma das coisas mais legais de observar em Sua Culpa. Londres é como ele existe dentro de uma conversa global. Não é só mais uma sequência. É parte de uma espécie de experimento de adaptação. Pegar uma saga literária que já virou fenômeno em espanhol e criar uma versão inglesa com identidade própria. Isso abre várias comparações curiosas. A primeira curiosidade é justamente essa. Sua Culpa. Londres adapta o segundo livro da trilogia Culpable, conhecido como Culpa Tuya. Só que ele não funciona como cópia cena por cena. A versão inglesa muda a temperatura da história. Algumas subtramas ganham menos peso, outras relações ficam mais centrais e o drama de Noah e Nick é tratado de forma um pouco mais direta. Para fãs que conhecem a versão espanhola, isso vira um jogo de diferenças. O que mudou, o que ficou, o que melhorou, o que perdeu força. Outra curiosidade é a escolha de Oxford como espaço narrativo para Noah. Isso não é aleatório. Oxford carrega um imaginário fortíssimo. Tradição, prestígio, futuro, independência intelectual. Colocar Noah ali é quase colocá-la diante de uma nova identidade. Ela não está só indo para a faculdade, ela está entrando num símbolo de possibilidade. E isso aumenta o conflito com Nick, porque quanto mais o mundo dela se expande, mais a relação antiga precisa provar que não é uma prisão. O título brasileiro também é interessante. O Prime Video Brasil apresenta como Sua Culpa Londres, enquanto muita gente naturalmente usa Sua Culpa Londres, seguindo a lógica dos títulos da franquia. Essa pequena variação mostra como títulos globais em streaming vivem numa área flexível.
Precisam manter reconhecimento internacional, mas também soar naturais em cada idioma. Tem também o detalhe da recepção comparativa. Parte do público entrou no filme já perguntando: é melhor ou pior que Culpa Tuya? E essa pergunta muda a experiência. Quem assiste sem conhecer a versão espanhola avalia como sequência direta de Minha Culpa. Londres. Quem conhece tudo avalia como adaptação, como reinterpretação, quase como remix emocional. São duas experiências diferentes dentro do mesmo filme. Uma curiosidade narrativa é que Michael não precisa ser melhor que Nick para ameaçar Nick. Ele só precisa ser diferente. Esse é um ponto que muita gente ignora. O triângulo emocional não funciona porque Noah necessariamente encontrou o grande amor da vida dela em Oxford. Funciona porque Michael oferece uma energia que expõe tudo o que está faltando em Nick naquele momento. Ele é menos tempestade. E quando você vive numa tempestade há muito tempo, até uma tarde nublada parece paz. Sofia faz o mesmo no outro lado. Ela não precisa ser o amor verdadeiro de Nick. Ela precisa representar a versão de Nick que ele gostaria de acreditar que é: seguro, desejado, respeitado, adulto, no controle. Ela não compete com Noah apenas no campo romântico. Ela compete no campo da imagem. E para Nick, imagem é um ponto fraco enorme. Briar é curiosa porque funciona quase como uma peça de xadrez. Ela não precisa dominar a tela para alterar o jogo. Personagens manipuladores em dramas românticos costumam ser óbvios demais, mas Briar tem aquela presença que vai incomodando aos poucos. A pergunta não é só ela é confiável, a pergunta é: por que Noah quer tanto confiar nela? E a resposta passa pela solidão de Noah em Oxford. Outra coisa interessante é o uso da corrida e da adrenalina como marca da franquia. Mesmo quando o filme tenta amadurecer Nick, o universo dele continua associado ao risco. Isso cria uma tensão simbólica. Nick pode colocar roupa de trabalho, pode falar de negócios, pode tentar se encaixar na empresa do pai, mas existe uma parte dele que ainda responde ao perigo. E enquanto essa parte não for resolvida, qualquer amadurecimento parece incompleto. O final é provavelmente a maior curiosidade dramática, porque ele muda o tom do encerramento. Em vez de deixar tudo apenas na dúvida romântica, o filme coloca uma consequência mais dura para Nick. Isso torna a espera pelo próximo capítulo menos sobre com quem Noah vai ficar e mais sobre quem Nick vai se tornar depois disso. Essa é uma pergunta bem mais interessante, também vale notar como sua culpa. Londres conversa com uma tendência de romances jovens que não tem medo de personagens moralmente complicados. Hoje, muita gente discute se histórias assim romantizam relações tóxicas ou se apenas retratam personagens problemáticos. A resposta depende muito da execução e do olhar do público. O filme anda nessa corda bamba o tempo todo. Ele quer que você sinta a química, mas também mostra o estrago, e talvez por isso gere tanta conversa, porque casal perfeito raramente viraliza. Casal problemático, quando tem química, vira debate eterno. Tem quem defenda, tem quem critique, tem quem diga que eles precisam terminar, tem quem diga que precisam amadurecer juntos, tem quem assista só pelo caos. Sua culpa. Londres entende esse mecanismo e alimenta a discussão sem pedir desculpa. No fim, as curiosidades em volta do filme mostram que ele é mais do que uma sequência simples. Ele é parte de uma franquia literária, de uma estratégia global de adaptação, de uma comparação entre versões culturais e de uma conversa maior sobre como o romance jovem adulto lida com desejo, limite e consequência. E convenhamos, pouca coisa movimenta mais fã de romance do que um casal lindo tomando decisões terríveis. A recepção de sua culpa. Londres é exatamente o tipo de recepção que a gente espera de um romance jovem adulto intenso, dividida, barulhenta e cheia de opinião forte. E isso não é necessariamente ruim. Na verdade, para uma franquia como essa, indiferença seria muito pior. O filme pode ser amado, criticado, defendido, atacado, comparado com a versão espanhola, discutido cena por cena. O que ele não é, pelo menos entre quem acompanha esse universo, é invisível. Parte da crítica especializada olhou para o filme com bastante dureza. Algumas leituras apontaram falta de química, excesso de melodrama, pouca espontaneidade e uma sensação de que o romance não entrega toda a paixão que promete. E dá para entender de onde vem essa crítica. Se você não compra Noah e Nick como casal, o filme perde quase tudo, porque a trama existe em função deles. Cada conflito, cada rival, cada briga, cada lágrima só funciona se a relação central parecer poderosa o suficiente para justificar tanto estrago. Por outro lado,
Parte do público e de análises mais favoráveis enxergou na versão londrina uma melhora em relação ao material espanhol, especialmente pela forma como a história fica mais focada nos conflitos emocionais do casal e menos dependente de subtramas extremas. Essa leitura valoriza o fato de o filme tornar os problemas mais humanos: distância, ciúme, insegurança, segredo, ambição, medo de abandono. Coisas que, mesmo dentro de uma narrativa exagerada, são reconhecíveis. E é aqui que o impacto do filme fica interessante. Sua culpa. Londres não precisa convencer todo mundo. Ele precisa conversar com seu público. E o público dessa franquia quer intensidade, quer casal impossível, quer sofrimento bonito, quer final que deixe vontade de discutir, quer personagem novo entrando para bagunçar, quer cena que gere clipe, frase, edit, postagem, comentário indignado. Nesse sentido, o filme entende perfeitamente o ecossistema em que existe. O lançamento direto no Prime Video também muda a dinâmica. Não é um filme que depende de bilheteria tradicional, sala lotada ou crítica de jornal para sobreviver. Ele depende de engajamento, de aparecer no ranking, de fãs maratonando, de gente comparando com Minha Culpa, Londres e com Culpa Tuya, de debate sobre se Nick é redimível, se Noah deveria escolher outra vida, se Michael é realmente melhor, se Sofia é vilã ou apenas oportunista, se Briar foi subestimada, se o final foi ousado ou apelativo. E cara, o filme dá material para tudo isso. O impacto cultural dentro do nicho de romance jovem adulto vem justamente da capacidade de reacender a conversa sobre esse tipo de casal. A gente vive num momento em que o público assiste romance com dois olhos. Um olho entregue à fantasia e outro analisando toxicidade. Antigamente, talvez muita gente só visse Nick como bad boy apaixonado. Hoje, parte do público vê também controle, ciúme, impulsividade e perigo. Essa dupla leitura torna a experiência mais complexa. Noah também entra nesse debate. Há quem veja a personagem como alguém tentando se libertar. Há quem critique suas escolhas. Há quem ache que ela alimenta ambiguidades. Há quem veja nela uma jovem confusa, tentando crescer sem manual. E talvez essa multiplicidade seja boa. Personagem que gera leitura única demais às vezes é menos interessante. Comparado ao primeiro filme, Sua Culpa, Londres tem um papel mais ingrato. O primeiro apresenta o vício. O segundo precisa mostrar o custo do vício. É natural que parte do público sinta menos prazer, porque a história fica mais pesada. A fantasia do eles se encontraram dá lugar ao desconforto do eles não sabem se amar direito. Isso pode frustrar quem queria apenas romance escapista, mas também pode agradar quem queria consequência. O final, sem dúvida, é o maior motor de impacto. Nick sendo levado a um limite e encarando uma consequência mais concreta transforma o encerramento em ponto de virada. Não é apenas um gancho romântico, é um gancho moral. O próximo capítulo não poderá simplesmente começar com eles ainda se amam. Terá que lidar com o que ele fez, com o que Noah viu, com o que a relação se tornou. Isso aumenta a expectativa para Our Fault, London, o terceiro filme. E essa expectativa é parte do sucesso da sequência. Um segundo capítulo precisa deixar o público preso entre satisfação e frustração. Satisfação porque a história avançou. Frustração porque ainda falta resposta. Sua Culpa. Londres faz isso bem. Ele fecha um ciclo emocional de crise, mas abre uma pergunta enorme sobre reconstrução. O impacto também aparece na comparação com a versão espanhola. Para alguns fãs, a adaptação inglesa simplifica demais certas tramas. Para outros, essa simplificação é justamente o que melhora a história. Ao reduzir alguns excessos, o filme coloca Noah e Nick no centro, e isso torna a experiência mais emocionalmente direta. Essa divergência mantém a franquia viva, porque não existe consenso absoluto. E consenso em fandom às vezes é menos divertido. O que dá para dizer com segurança é que Sua Culpa. Londres cumpre sua função como produto de streaming romântico. Entrega continuação, amplia conflito, gera discussão, sustenta interesse no casal e prepara terreno para o capítulo final. Ele pode não converter quem já não gosta desse tipo de romance, mas para quem entrou no universo, oferece exatamente o tipo de drama que mantém a pessoa assistindo até o fim, mesmo reclamando. Ou talvez, principalmente reclamando. Porque tem filme que a gente assiste pela paz, e tem filme que a gente assiste pelo caos. Sua Culpa. Londres sabe muito bem qual dos dois ele é. Pensando no legado de Sua Culpa. Londres, talvez o mais justo seja dizer que ele não quer ser lembrado como um grande romance equilibrado. Ele quer ser lembrado como o capítulo em que tudo quebra. E dentro de uma trilogia romântica, esse papel é essencial. O primeiro filme cria o desejo.
O segundo testa o desejo. O terceiro precisa decidir o que sobra depois do teste. Aqui o que sobra é confusão. Mas uma confusão com propósito. Noah e Nick começaram essa versão londrina como casal de impacto imediato. Aquela combinação clássica de atração proibida, personalidade forte, passado doloroso e ambiente de luxo. Só que sua culpa. Londres pega essa fórmula e pergunta: tá, mas e depois? Depois da tensão inicial, depois do beijo, depois da adrenalina, depois da escolha impulsiva, o que acontece? A resposta do filme é dura. Acontece a vida. E a vida não é gentil com um casal que não sabe conversar. Talvez por isso a sequência seja mais interessante quando vista não como celebração do romance, mas como exame dele. Ela mostra Noah tentando existir fora da órbita de Nick. Mostra Nick tentando amadurecer sem abrir mão do controle. Mostra os dois confundindo amor com posse, proteção com segredo, ciúme com prova de sentimento, intensidade com profundidade. E essas confusões são muito comuns em romances jovens, tanto na ficção quanto fora dela. Isso não significa que o filme seja um manual de relacionamento. Pelo amor de Deus, não. Ninguém deveria assistir Noah e Nick e pensar: é assim que se resolve conflito. Não é. Mas como drama, a relação funciona porque expõe uma verdade desconfortável. Amar alguém não torna você automaticamente capaz de amar bem. Essa frase poderia resumir o filme. Nick ama Noah, mas muitas vezes não sabe amar sem controlar. Noah ama Nick, mas muitas vezes não sabe se proteger sem fugir. Os dois querem confiança, mas alimentam segredo. Querem futuro, mas repetem padrões que destroem o presente. E o final deixa isso impossível de ignorar. Quando Nick cruza uma linha mais séria, a história tira dele o conforto do arquétipo romântico. Ele deixa de ser apenas o cara intenso e passa a ser alguém que precisa responder por suas escolhas. Isso é importante, porque se o terceiro filme quiser realmente amadurecer a saga, terá que lidar com esse ponto sem passar pano. Nick não precisa apenas reconquistar Noah, ele precisa se reconstruir. Noah também precisa se perguntar que tipo de amor ela quer, porque não basta escolher entre Nick e qualquer outra pessoa. A escolha mais importante é entre uma versão dela que vive em função do caos e uma versão dela que consegue existir inteira. Oxford representa isso desde o começo. Não porque Michael esteja lá ou porque a universidade seja mágica, mas porque é o primeiro espaço onde Noah pode imaginar um futuro que não depende diretamente de Nick. E aí está uma das melhores ideias do filme. A verdadeira rivalidade não é entre Nick e Michael, é entre dependência e autonomia. Michael é só o rosto mais visível dessa alternativa. Mas o conflito profundo é Noah percebendo que talvez amor não devesse exigir que ela se diminuísse, se escondesse ou vivesse em alerta. Ao mesmo tempo, o filme não simplifica a emoção dela. Ela não deixa de amar Nick porque encontrou uma possibilidade mais calma. O coração raramente obedece à lógica. E drama romântico vive dessa teimosia. Nick, por sua vez, representa uma pergunta diferente. Uma pessoa pode ser intensa sem ser destrutiva? Ele pode manter paixão, desejo, força, presença sem transformar tudo em ameaça? Essa é a jornada que fica pendente. E, sinceramente, é uma jornada mais interessante do que qualquer triângulo amoroso. Porque o verdadeiro antagonista de Nick não é Michael. É o próprio impulso. O legado de sua culpa. Londres dentro da franquia provavelmente será esse. O filme que separa a fantasia de consequência. Ele não elimina a fantasia, claro. Ainda tem beleza, romance, olhar dramático, gente sofrendo com figurino impecável. Mas por baixo disso existe um recado mais pesado. Se o amor de Noah e Nick for sobreviver, ele vai precisar mudar de forma. Não dá para continuar sendo só adrenalina. E talvez essa seja a grande questão para o público também. A gente gosta de assistir romances intensos porque eles condensam emoção. Tudo é maior. O ciúme é maior, o desejo é maior, a briga é maior, o reencontro é maior. Só que, quando a história é minimamente honesta, ela precisa mostrar que intensidade sem cuidado vira dano. Sua culpa. Londres flerta com a romantização, sim, mas também abre espaço para a crítica. Ele deixa o público desconfortável bastante para discutir. Isso já é alguma coisa. Como sequência, ele faz o que precisava fazer, aprofunda a crise, expande o universo, introduz novos conflitos, dá mais camadas aos protagonistas e termina num ponto sem volta. Talvez falte sutileza em alguns momentos. Talvez certas situações sejam convenientes demais. Talvez a química convença mais uns do que outros. Mas o filme tem consciência de sua função emocional, ele quer apertar onde dói. E aperta. Se você gosta desse universo, Sua Culpa Londres entrega um prato cheio.
Tem romance, tem briga, tem universidade, tem Londres, tem ciúme, tem gente nova chegando para bagunçar. Tem personagem tomando decisão errada com convicção, tem final dramático e tem aquela sensação de que o próximo filme precisa chegar logo. Se você não gosta de melodrama jovem adulto, provavelmente vai achar tudo demais. Mas aí também, esse filme nunca prometeu ser discreto. Ele é assumidamente exagerado. Só que em seus melhores momentos o exagero revela algo real: a insegurança de não ser suficiente, o medo de ser trocado, a vontade de crescer sem perder quem você ama, a dificuldade de confiar quando você mesmo não sabe ser honesto, a tentação de procurar paz fora de uma relação que virou guerra, a dor de perceber que sentimento forte não garante final feliz. No fim das contas, sua culpa. Londres é sobre duas pessoas que confundem amor com destino, mas descobrem que destino nenhum sobrevive sem escolha diária. E escolha diária é chata. Não tem glamour, não tem trilha subindo. É responder com honestidade, respeitar limite, pedir desculpa sem manipular, aceitar consequência, deixar o outro respirar. É exatamente o tipo de coisa que Noah e Nick ainda precisam aprender. Talvez aprendam no terceiro filme, talvez não. Mas esse é o gancho que fica. Não apenas eles vão terminar juntos, mas eles deveriam terminar juntos se nada mudar? Essa pergunta é muito mais forte. E é ela que transforma sua culpa. Londres num capítulo importante, mesmo com seus tropeços. Porque quando o filme acaba, a gente não está só pensando no casal. A gente está pensando no preço daquele casal. No que eles perdem quando se escolhem do jeito errado. No que ainda poderiam ser se aprendessem a amar sem ferir. No que Noah precisa proteger dentro dela. No que Nick precisa enfrentar dentro dele. E talvez seja por isso que a história prende tanta gente. Não porque é perfeita, mas porque é bagunçada de um jeito reconhecível. Bonita de longe, perigosa de perto, cheia de promessa, cheia de culpa. E, no centro de tudo, Noah e Nick continuam ali, tentando provar que o amor deles pode sobreviver. Só que agora o filme deixou uma coisa muito clara: sobreviver não é o mesmo que dar certo. Uma coisa que muita gente percebe pelo título, mas talvez não pare para pensar de verdade, é como a palavra culpa organiza esse universo inteiro. Não é só um nome bonito de franquia. Não é só minha culpa, sua culpa, nossa culpa, porque soa dramático. A culpa aqui é quase um personagem invisível. Ela tá em tudo: nas escolhas de Noah, nas explosões de Nick, nos segredos da família, nos silêncios, nas desculpas mal dadas, nos olhares que dizem eu sei que errei, mas não sei como consertar. E em sua culpa, Londres, essa culpa fica ainda mais forte porque ninguém consegue se colocar completamente como inocente. Nick erra muito, isso é óbvio. Ele tenta controlar, explode, sente ciúme, age por orgulho, se deixa levar pelo ego. Só que o filme também mostra que ele não nasceu desse jeito do nada. Ele é produto de um ambiente emocionalmente torto, de uma família cheia de aparência, de um pai que representa poder e cobrança, de um mundo onde vulnerabilidade parece fraqueza. Isso não desculpa nada, mas explica parte da bagunça. E explicar não é passar pano. Essa diferença é importante. Noah também carrega culpa. A culpa de querer liberdade e, ao mesmo tempo, ainda estar emocionalmente presa a Nick. A culpa de se aproximar de outras pessoas e não saber exatamente onde termina a amizade e começa a fuga. A culpa de amar alguém que faz mal, ou pelo menos alguém que ainda não sabe amar sem machucar. E essa culpa nela é mais silenciosa. Não aparece em explosões tão grandes quanto as de Nick. Aparece na hesitação, nos olhares, naquele jeito de quem tenta convencer a si mesmo de que tá tudo sob controle. Mas não tá. A família então nem se fala. Ela e William criaram uma estrutura onde o romance de Noah e Nick já nasce contaminado. Não porque eles tenham planejado isso, claro, mas porque a união deles colocou os filhos num espaço emocional extremamente estranho. Duas famílias tentando virar uma só, dois jovens vivendo atração proibida dentro dessa nova configuração, e todo mundo fingindo que dá para administrar isso com silêncio. Só que silêncio não administra nada, silêncio acumula, e quando acumula demais vira explosão. A culpa também aparece como jogo de transferência. Um personagem erra, mas tenta jogar parte do peso no outro. Nick sente ciúme e age mal, mas faz parecer que Noah provocou. Noah esconde alguma coisa, mas pensa que fez isso porque Nick não saberia reagir. Michael entra numa zona ambígua, mas pode se justificar dizendo que Noah estava sozinha. Sophia se aproxima de Nick, mas pode fingir que só estava sendo profissional. Briar manipula, mas talvez se veja apenas como alguém mexendo num jogo que já estava quebrado. Todo mundo tem uma desculpa, e é aí que mora o perigo.
Porque quando todo mundo tem uma desculpa, ninguém assume o estrago. O filme fica interessante justamente por isso. Ele não apresenta a culpa como uma coisa simples, tipo, essa pessoa é culpada, essa pessoa é inocente. Não. A culpa aqui é emocional, relacional, familiar. Ela se espalha. Uma escolha ruim cria outra. Um segredo exige outro segredo. Uma briga mal resolvida vira material para a próxima briga. E, quando você percebe, os personagens estão presos num labirinto que eles mesmos ajudaram a construir. Noah e Nick vivem dizendo, direta ou indiretamente, que o problema é o mundo ao redor, a família, a distância, Oxford, Londres, Michael, Sofia, Briar, Cruz. Mas a verdade é mais dura. O mundo ao redor só revela o que já estava fraco entre eles. A culpa externa existe, sim, mas a ferida principal está dentro da relação. E isso faz o título Sua Culpa ficar bem cruel, porque sua culpa pode ser dito de Nick para Noah, pode ser dito de Noah para Nick, pode ser dito pelos pais, pode ser dito pelo público, pode ser dito por qualquer personagem tentando escapar da própria responsabilidade. Mas talvez o filme esteja dizendo outra coisa. Enquanto todo mundo aponta o dedo, ninguém cura nada. E essa é uma leitura muito boa para essa sequência. O romance só vai ter chance de amadurecer quando os personagens pararem de perguntar de quem é a culpa e começarem a perguntar o que eu faço agora com o dano que causei. Essa pergunta é adulta. E talvez seja por isso que eles ainda fujam tanto dela. Agora vem aquela pergunta que divide qualquer fã dessa história. Noah e Nick vivem um grande amor ou uma dependência emocional disfarçada de romance? E olha, talvez a resposta mais honesta seja um pouco dos dois, porque seria fácil dizer que é só dependência e pronto. Só que não dá para negar que existe amor ali. Existe cuidado em alguns momentos, existe memória, existe desejo verdadeiro, existe uma conexão que não parece fabricada. Quando Noah e Nick estão bem, dá para entender por que eles insistem. O problema é que eles quase nunca ficam bem por muito tempo. A relação deles parece funcionar em picos. Pico de paixão, pico de briga, pico de saudade, pico de ciúme, pico de reconciliação. Tudo é alto demais. E ninguém vive saudável no alto o tempo inteiro. A dependência aparece quando a pessoa começa a confundir intensidade com prova de amor. Tipo assim, se dói muito, é porque é real. Se dá ciúme, é porque importa. Se a briga foi enorme, a reconciliação precisa ser maior ainda. Esse ciclo é viciante porque produz emoção o tempo todo. Nunca fica morno, nunca fica simples, nunca fica tranquilo. Só que relacionamento não pode ser apenas descarga de adrenalina. Nick parece depender de Noah para se sentir escolhido. E isso é perigoso, porque quando alguém precisa ser escolhido o tempo inteiro, qualquer sinal de autonomia do outro vira ameaça. Noah vai para Oxford, conhece pessoas novas, cria uma rotina própria, e Nick não consegue lidar bem com isso. Em vez de enxergar o crescimento dela como algo bonito, ele muitas vezes interpreta como risco, como se Noah crescer significasse Noah escapar dele. E aí vem a parte feia. Amar alguém não deveria exigir que essa pessoa ficasse menor. Noah, por outro lado, parece depender de Nick para sentir que aquela história toda teve sentido. Depois de tudo que eles viveram, admitir que talvez a relação seja destrutiva seria doloroso demais, porque aí ela teria que encarar uma pergunta horrível. Eu lutei tanto por algo que talvez esteja me machucando? E ninguém gosta dessa pergunta. Então é mais fácil insistir. É mais fácil pensar que, se eles se amam, uma hora as coisas se ajeitam. Só que amor não ajeita sozinho. Amor pode ser ponto de partida, não é solução automática. Michael entra justamente como ameaça a essa dependência porque representa uma relação menos carregada. Ele não tem a mesma história, mas também não tem o mesmo peso. Isso faz Noah experimentar uma sensação diferente. Talvez ela possa ser vista sem precisar estar em guerra. Talvez ela possa conversar sem se defender. Talvez ela possa existir sem drama. E esse tipo de descoberta assusta porque coloca o relacionamento com Nick sob outra luz. Sofia faz algo parecido com Nick. Ela oferece a ele uma versão de vínculo menos emocionalmente exposta. Com Sofia, Nick pode parecer forte. Com Noah, ele se sente vulnerável. E vulnerabilidade é o território onde ele mais se perde. Então Sofia vira uma fuga conveniente. Não necessariamente porque ele ame Sofia, mas porque perto dela ele não precisa encarar a própria fragilidade. A dependência de Noah e Nick também aparece no fato de que eles não sabem terminar uma briga de forma limpa. Eles podem se afastar, mas continuam girando um em torno do outro. Podem tentar seguir em frente, mas continuam provocando, observando, testando.
É como se nenhum dos dois aceitasse totalmente a liberdade do outro. Eles querem o outro por perto, mesmo quando não sabem cuidar dessa proximidade. E aí o filme cutuca uma questão muito atual. Química basta? Porque eles têm química. Muita. Aquela coisa de olhar atravessado, tensão no ar, presença física forte. Só que química é uma coisa traiçoeira. Ela cria faísca, mas faísca também queima. Para virar amor maduro precisa de respeito, diálogo, limite, confiança, responsabilidade. E esses elementos ainda estão muito frágeis entre Noah e Nick. Talvez o maior drama da relação seja esse. Eles se amam com força, mas não com segurança. E amor sem segurança vira campo de batalha. Isso não significa que o casal não possa evoluir. Seria até interessante ver os dois amadurecendo de verdade, reconhecendo erros, reconstruindo confiança, aprendendo a amar sem controle. Mas para isso acontecer, o próximo capítulo não pode fingir que nada aconteceu. Não pode tratar as explosões de Nick como charme. Não pode tratar a dor de Noah como o preço normal do romance. Precisa haver transformação real. Porque, do jeito que está, o relacionamento deles parece mais sobrevivência do que parceria. E relacionamento não deveria ser algo que a pessoa sobrevive. Deveria ser algo onde respira melhor. Quando a gente fala de sua culpa, Londres não tem como escapar da comparação com a origem espanhola. Mesmo quem tenta assistir como se fosse uma história totalmente independente acaba percebendo que existe uma sombra ali. A saga Culpables já tem seu próprio peso, sua própria base de fãs, sua própria estética emocional. Então a versão londrina nasce com uma vantagem e um problema ao mesmo tempo. A vantagem é que o público já sabe o tipo de história que quer. O problema é que o público já sabe o tipo de história que quer. Parece contraditório, mas é exatamente isso. Quando existe uma versão anterior muito conhecida, a nova adaptação precisa agradar quem quer fidelidade e, ao mesmo tempo, conquistar quem quer novidade. Se repete demais, vira cópia sem alma. Se muda demais, parece traição. Então, sua culpa. Londres tenta encontrar um meio termo, mantém o DNA do melodrama romântico, mas troca a temperatura cultural. A versão espanhola tem uma energia mais quente, mais explosiva, mais exagerada em certos momentos. A versão londrina é mais fria na superfície. Não menos dramática, claro. Drama tem de sobra, mas o drama vem com outro verniz. Londres traz elegância, contenção, ruas cinzentas, festas sofisticadas, empresas, universidade, uma sensação de classe alta emocionalmente congelada. Isso muda a forma como a paixão aparece. Na versão londrina, muitas coisas parecem reprimidas antes de explodir. E isso combina muito com Nick. Nick é um personagem que tenta manter pose. Ele não é só impulsivo. Ele é alguém que quer parecer no comando, quer vestir controle, quer agir como se tudo fosse escolha dele. A atmosfera britânica ajuda nessa construção. O caos dele fica mais interessante porque acontece dentro de ambientes que deveriam parecer organizados. É aquela coisa. A sala é impecável, a roupa é perfeita, o carro é bonito, mas a cabeça do sujeito está desabando. Noah também ganha outra leitura nesse contexto. Em Oxford, ela não está só vivendo uma fase universitária. Ela está entrando num símbolo muito forte de tradição e prestígio. Isso faz o conflito dela parecer menos sobre conheci pessoas novas e mais sobre existe um futuro possível para mim fora desse romance. A versão londrina usa bem essa ideia. Oxford não é só cenário, é ameaça narrativa. É o mundo dizendo para Noah, você pode ser mais do que essa relação. E isso é poderoso. Ao mesmo tempo, a adaptação perde um pouco daquela sensação de excesso que alguns fãs amam na versão original. Para quem gosta do melodrama mais quente, mais descarado, talvez sua culpa. Londres pareça contido demais, como se faltasse uma camada de loucura emocional. Para outros, justamente essa contenção torna o filme mais interessante porque os conflitos ficam um pouco mais próximos de relações reais. Distância, ciúme, insegurança, ego, medo de abandono. Essa divisão é inevitável. Outra diferença importante é que a versão londrina parece querer organizar melhor o drama em torno do casal principal. Ela reduz certas distrações e coloca a pergunta Noah-Nick no centro o tempo todo. Isso ajuda a dar foco, mas também aumenta a pressão sobre os protagonistas. Se eles funcionam, o filme funciona. Se não funcionam para você, não há muito onde se esconder. E aqui entra uma coisa curiosa sobre adaptações. Às vezes, uma mudança pequena altera completamente a sensação de uma cena. Um diálogo em outro idioma, uma cidade diferente, um tipo de humor diferente, uma expressão corporal diferente. O mesmo conflito pode parecer mais intenso em uma cultura e mais frio em outra.
Por isso, comparar versões não é só listar essa cena tem, essa cena não tem. É perceber como o sentimento muda de roupa. Sua culpa. Londres veste a história com blazer, chuva e tensão reprimida. A versão espanhola talvez vista com calor, velocidade e explosão aberta. Nenhuma abordagem é automaticamente melhor. São sabores diferentes. O que a versão londrina precisa provar, no fim, é que ela tem motivo para existir além da marca. E em vários momentos ela consegue, principalmente quando usa Londres e Oxford para refletir o estado emocional dos personagens. A cidade não é enfeite, ela vira extensão do conflito. Londres é Nick, controle e caos. Oxford é Noah, possibilidade e distância. Entre as duas existe uma relação tentando atravessar uma ponte que talvez esteja quebrada. E se o filme tem uma identidade própria, ela está justamente aí. Na ideia de que o amor deles não está apenas lutando contra pessoas ou circunstâncias. Está lutando contra geografias emocionais. Cada lugar puxa uma versão diferente dos personagens. E talvez o maior medo de Nick seja descobrir que a versão de Noah longe dele é mais livre. Talvez o maior medo de Noah seja descobrir que a versão dela perto dele é mais intensa, mas menos inteira. Isso é bem mais interessante do que só quem vai ficar com quem. É sobre quem essas pessoas se tornam dependendo de quem amam. Depois de Sua Culpa, Londres, o terceiro filme não pode simplesmente fingir que tudo é resolvível com uma conversa bonita e um beijo na chuva. Não dá. O final deixa a história num ponto sério demais. Nick cruzou limites. Noah viu coisas que não dá para desver. A relação deles, que já estava instável, agora precisa lidar com consequência concreta. Então a grande pergunta para o próximo capítulo não é só se eles ainda se amam. Eles provavelmente ainda se amam. A pergunta é se esse amor merece uma segunda chance do mesmo jeito. Ou melhor, se ele merece uma segunda chance depois de mudar de verdade. O terceiro filme tem uma oportunidade muito boa de fazer Nick encarar responsabilidade sem transformar isso em sofrimento glamouroso. Porque existe uma diferença enorme entre mostrar um personagem sofrendo e mostrar um personagem amadurecendo. Nick pode sofrer por perder Noah, sofrer por ser punido, sofrer por ver a própria imagem desmoronar, mas sofrimento sozinho não é evolução. Ele precisa entender o que fez, por que fez e como não repetir. Essa é a parte difícil, porque o público que ama Nick talvez queira vê-lo redimido rapidamente, mas redenção rápida demais fica falsa. Se ele realmente vai mudar, essa mudança precisa custar. Precisa mexer no orgulho dele, na relação com o pai, na forma como ele entende masculinidade, no jeito como ele reage ao medo. Nick precisa aprender que amor não é posse e que intensidade não justifica violência. Noah também tem uma jornada forte pela frente. O terceiro filme precisa decidir se ela vai continuar orbitando Nick ou se vai assumir plenamente sua própria vida. E aqui Oxford pode continuar sendo importante, mesmo que a história avance para outros cenários. Noah precisa se perguntar quem ela é sem o drama. Porque depois de viver tanto tempo no caos, a paz pode parecer estranha. Às vezes a pessoa se acostuma tanto com instabilidade que confunde tranquilidade com falta de paixão. Essa é uma armadilha muito real. Michael pode voltar como parte desse dilema, mas o ideal seria que a escolha de Noah não dependesse apenas de um triângulo. O ponto não deveria ser Nick ou Michael. O ponto deveria ser Noah escolhe a si mesma ou volta para um ciclo que ainda não mudou? Se Nick mudar de verdade, aí sim a relação pode ser reavaliada. Mas se ele apenas pede desculpa e repete o mesmo padrão, a história perde força. Sofia também pode ganhar outra função. Ela pode deixar de ser apenas ameaça romântica e revelar mais sobre o mundo profissional e social de Nick. Talvez ela mostre o tipo de vida que ele poderia ter se escolhesse aparência em vez de verdade. Talvez vire uma aliada ambígua. Talvez seja descartada. Mas seria interessante se o terceiro filme não tratasse os personagens secundários apenas como obstáculos temporários. Eles podem representar caminhos. Briar, dependendo do que ainda houver a explorar, pode trazer consequências das manipulações em Oxford, porque uma coisa que Sua Culpa Londres faz é mostrar como Noah está vulnerável a influências quando se sente sozinha. O próximo filme poderia aprofundar isso. Quem se aproxima dela de verdade, quem só quer usá-la, quem vê Noah como pessoa e quem vê como peça no drama dos outros. Cruz e o universo de adrenalina também podem voltar como teste para Nick. Se ele realmente quer mudar, precisa se afastar de ambientes que forçam a versão pior dele. Só que abandonar certas identidades é difícil, especialmente quando elas deram a ele status, sensação de controle e escape emocional.
O terceiro filme poderia usar isso muito bem. Nick tentando sair do caos, mas sendo puxado de volta. E tem a família. Nossa, a família precisa explodir de vez. Porque ela e William não podem ficar eternamente como pano de fundo elegante. A relação dos filhos afeta diretamente o casamento deles, a imagem da família, o equilíbrio da casa, tudo. William, principalmente, precisa encarar o tipo de pressão que colocou sobre Nick. E ela precisa olhar para Noah não só como filha que precisa se adaptar, mas como alguém que foi empurrada para um ambiente emocionalmente perigoso. O terceiro filme tem potencial para ser o mais maduro se entender que a resolução não deve ser apenas romântica. Precisa ser pessoal. Nick precisa resolver Nick. Noah precisa resolver Noah. A família precisa parar de fingir. E só depois disso o casal pode ser colocado diante da pergunta final. Eles ainda se escolhem? E se escolhem, escolhem de um jeito novo? Porque voltar ao mesmo ponto seria decepcionante. A trilogia precisa caminhar para a transformação. O público pode amar o caos, mas uma história que não muda vira repetição. O terceiro filme tem a chance de dizer que amor intenso pode amadurecer, mas só se os personagens deixarem morrer a versão tóxica dele. E isso seria bonito, não porque apagaria os erros, mas porque mostraria que amor, quando é verdadeiro, não exige que a pessoa continue ferida para provar que sente. Chegando nesse ponto, dá para dizer que sua culpa. Londres é o tipo de filme que depende muito do que você busca quando aperta o play. Se você quer um romance calmo, saudável, com pessoas maduras conversando de forma responsável, meu amigo, você entrou na casa errada. Aqui é bagunça emocional, orgulho, desejo, ciúme, gente bonita sofrendo em cenário bonito e decisões que fariam qualquer terapeuta respirar fundo por uns 10 segundos antes de responder. Mas dentro da proposta, o filme sabe jogar. Ele entende que Noah e Nick não são um casal feito para representar equilíbrio. Eles representam intensidade. Representam aquela fase em que o amor parece maior que o bom senso. Aquela sensação de que se dói, deve ser importante. De que, se é difícil, deve ser destino. Só que a sequência começa a desmontar essa fantasia. Ela mostra que nem toda dor é profundidade. Às vezes é só ferida mesmo. E isso torna o filme mais interessante do que uma simples continuação romântica. O que fica depois de sua culpa? Londres não é apenas a vontade de ver o próximo capítulo. Fica uma pergunta incômoda sobre o tipo de romance que a gente torce para ver na tela. A gente quer que Noah e Nick fiquem juntos porque eles se amam, porque têm química, porque são bonitos juntos, porque acompanhamos desde o começo ou porque estamos tão presos ao drama quanto eles? Essa pergunta é boa, porque fandom também cria apego. A gente vê o primeiro filme, compra o casal, torce, sofre e depois fica difícil aceitar que talvez aquela relação precise mudar profundamente para merecer continuar. Não basta dizer, mas eles se amam. Sim, eles se amam. O filme inteiro grita isso. Mas amor não cancela a consequência. Amor não transforma controle em cuidado. Amor não faz uma explosão deixar de machucar. Amor não resolve silêncio se ninguém aprende a falar. Noah, para mim, sai desse filme como a personagem com a jornada mais importante pela frente. Ela precisa descobrir se consegue amar sem desaparecer dentro do outro. E isso é muito forte, porque existem romances em que a protagonista só existe em função do casal. Aqui, mesmo com todos os tropeços, existe uma tentativa de mostrar Noah como alguém buscando identidade. Oxford é parte disso. Michael é parte disso. A distância é parte disso. Até as escolhas erradas dela fazem parte desse processo confuso de crescimento. Nick sai como o personagem que mais precisa encarar o espelho. Não o espelho bonito, de pose, cabelo perfeito, jaqueta estilosa e olhar intenso. O espelho real. Aquele que mostra medo, insegurança, raiva, orgulho, fragilidade. Se ele continuar fugindo disso, vai continuar destruindo o que ama. Se enfrentar, talvez exista uma chance. Mas essa chance precisa ser conquistada, não simplesmente dada porque ele é o par romântico principal. E talvez esse seja o ponto que separa uma continuação comum de uma continuação realmente necessária. Sua culpa. Londres não existe só para repetir a tensão do primeiro. Ele existe para quebrar o casal e perguntar se eles têm estrutura para reconstruir algo melhor. Isso é arriscado porque parte do público pode não gostar de ver a fantasia sendo desmontada. Mas sem essa quebra, a trilogia ficaria rasa. O filme também mostra como adaptações podem ganhar vida própria. A versão londrina não precisa vencer uma competição contra a espanhola. Ela precisa justificar sua própria temperatura, seu próprio ritmo, sua própria leitura dos personagens.
E faz isso melhor quando usa Londres e Oxford como reflexos emocionais. Não são só lugares bonitos, são caminhos possíveis. Londres puxa Nick para controle, passado e pressão. Oxford puxa Noah para futuro, liberdade e dúvida. Entre essas duas forças, o amor deles tenta sobreviver. E talvez sobreviva. Mas depois desse filme, sobreviver não parece suficiente. O que a gente quer ver agora é transformação. Queremos ver Noah escolhendo sem medo. Queremos ver Nick assumindo culpa sem manipular. Queremos ver os dois entendendo que amor maduro não precisa ser menos intenso, mas precisa ser menos destrutivo. Dá para ter paixão sem guerra. Dá para ter desejo sem posse. Dá para ter conflito sem humilhação. Dá para amar alguém e ainda deixar essa pessoa respirar. Se o terceiro filme entender isso, a trilogia pode fechar com mais força do que começou. E sinceramente é por isso que Sua Culpa, Londres, funciona como ponte. Ele não entrega paz, mas entrega problema. E problema bom, em narrativa, é aquele que obriga o próximo capítulo a crescer. Agora não basta juntar Noah e Nick. É preciso provar que eles não vão repetir tudo de novo. Então, no fim, esse filme é bonito, irritante, dramático, exagerado, viciante e desconfortável. Tudo ao mesmo tempo. Ele faz a gente torcer e julgar na mesma cena. Faz a gente querer que os personagens se abracem, depois querer que façam terapia, depois querer que fiquem longe, depois querer que conversem direito. E talvez essa seja exatamente a experiência que ele queria provocar. Porque Sua Culpa, Londres não é sobre um amor tranquilo. É sobre um amor que ainda não aprendeu a ser seguro. E a grande pergunta que fica é simples, mas pesada. Quando chegar a hora de dizer nossa culpa, Noah e Nick vão finalmente dividir responsabilidade ou vão continuar usando o amor como desculpa para não mudar?